Senhor, queremos mais uma vez, ó Pai, pedir a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, para nós, Teu povo, para nós que agora vamos falar. Que o Senhor, ó Senhor Deus, age em nossos corações, que a Tua palavra possa fluir, Senhor Deus, com toda a autoridade que é característica da palavra do Senhor. Que nós, como Teu povo, possamos ouvir, ó Pai, e tirar ensinamentos preciosos, ó Senhor Deus. Se por acaso aqui, Senhor Deus, ao expor a palavra, não tivermos a habilidade de aplicá-la ao coração do Senhor, da Tua igreja, que o Senhor possa assim fazê-lo por meio do Teu Espírito, Pai. E que o Senhor esteja nos dando tranquilidade, tranquilizando os nossos corações, as nossas mentes, fazendo que possamos nos esquecer, ó Pai, de tudo que está acontecendo, do que vai acontecer no dia de amanhã, da correria do dia a dia, e fixar o nosso pensamento, o nosso coração na palavra que está sendo trazida. O Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, e que possamos sair daqui mais uma vez edificados e instruídos para a vida eterna. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 2, agora no verso 19. Nós iniciamos essa segunda parte do capítulo 2, que começa no verso 14 e termina lá no verso 26. E a nossa primeira divisão foi entre o verso 14 até o verso 18. Na realidade, eu queria ter ido até o verso 19 na última semana, mas isso era impossível, até pela como é que se diz, a profundidade do texto da Escritura, em especial esse finalzinho aqui, que quando ele diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da injustiça daquele que professa o nome do Senhor. E aí você vai ver que Paulo vai estar explicando algumas coisas nesse texto, e o verso 20 vai ser a continuação disso, quando ele vai fazer uma comparação entre a igreja de Cristo e uma grande casa. Mas antes de nós adentrarmos, eu quero fazer a leitura do verso 14 até o verso 19, tá? E aí nós partimos para a exposição do texto. Diz assim: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão em impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da injustiça daquele que professa o nome do Senhor. O que nós estamos vendo aqui nesse capítulo? Nós estamos vendo Paulo dando algumas instruções a Timóteo referente ao seu ministério, à função pastoral. E dentro dessa função pastoral de Timóteo, ele tinha a incumbência de instruir ministros e presbíteros, como nós vimos aqui no verso 2. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Você vai perceber que tanto Timóteo como Tito, eles tinham uma missão. E que missão era essa? Em todo lugar em que uma igreja era estabelecida, estabelecer líderes, presbíteros, instruí-los para que eles pudessem estar à frente da igreja, governando essa igreja, conduzindo essa igreja. Essa é a função de Timóteo e a função de Tito também. Por isso que essas cartas são chamadas de cartas pastorais. Então nós vemos aí esse caráter, Paulo instruindo a Timóteo, dizendo a ele o que ele deveria fazer como pastor da igreja e qual seria a sua função a partir de agora no fomento e na criação de novas igrejas e novas lideranças. E nessa perspectiva, Paulo diz a Timóteo
que ele deveria recomendar essas coisas. Quando ele diz assim, recomenda essas coisas, ou seja, tudo aquilo que ele disse antes no capítulo 2, do verso 1 até o verso 13, fortificar-se na graça de Cristo, transmitir aos pastores e presbíteros da igreja o que tinha ouvido de Paulo, participar das tribulações advindas do ministério, tudo que nós já vimos falando e explorando aqui no texto, bem como a dedicação e o empenho dele no exercício pastoral do povo de Deus. Paulo também chama Timóteo e seus ouvintes para os resultados de seguir a Cristo. Nós vimos isso lá no finalzinho dos versos 11 aos versos 13, né? Seguir a Cristo fielmente, não importando os custos, na certeza dos benefícios futuros do reino celestial. Agora, nos versos de 14 a 19, ele traz mais instruções. Paulo está apresentando a Timóteo o que ele deveria evitar em seu ministério, o que já havia feito de uma forma muito, vamos dizer assim, cirúrgica, né? Quando Paulo diz, olha, eu vou trazer você e você vai ficar naquela igreja ali, naquele local ali, no primeiro epístola de Timóteo, porque eu quero que você resolva o problema ali, aquelas genealogias sem fim, aquelas discussões ali. Esse é o propósito seu de você estar aqui também nessa igreja. E aí ele fala que ele, agora nesse momento mais, deveria evitar essas coisas no seu ministério. E aonde ele deveria, no seu ministério, empregar a sua força e a sua dedicação. Aí o verso 15 vai nos dizer isso bem claro, que ele deve ser um obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ele deveria empregar as suas forças como ministro na pregação e na instrução da igreja. E ele deveria evitar, paralelamente a isso, esses falatórios inúteis e profanos e discussões sem sentido que só levam ao distanciamento da piedade, como aconteceu com Himeneu e Fileto, ao distanciamento e à corrupção da sã doutrina e à confusão na igreja de Cristo. Como ele diz aqui no verso 18, estão pervertendo a fé de alguns. E nessas instruções, Paulo, vamos dizer assim, ele vai, não é um término, porque ele vai continuar, né, a instruir Timóteo, mas é como se fosse uma conclusão, e até uma preocupação pastoral do apóstolo Paulo com a situação desses homens e da igreja, vendo esses homens, que eram homens de destaque, abandonarem a fé. Por isso ele vai dizer no verso 19, entretanto, ele diz anteriormente, esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já havia sido realizada e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. E aí Paulo está claramente se referindo a esse contexto desses irmãos que abandonaram a fé, ou seja, eles apostataram. E qual é a preocupação do apóstolo Paulo aqui? A preocupação se dá porque os homens que foram citados ali, eles eram provavelmente líderes da igreja, estavam professando a mesma fé que eles, e agora estavam completamente desviados da verdade, envolvendo outros irmãos menos avisados em sua ruína, na sua destruição. E a gente vê, né, na escritura e na própria história da igreja, há escândalos que procedem de apostasia daqueles que inicialmente professavam uma fé firme, uma fé verdadeira. Veja o que Calvino comenta sobre os escândalos dessa natureza, de homens que professavam a fé, que aparentemente pareciam firmes naquilo que falavam e que eram pessoas de destaque e se afastaram da igreja. Ele diz assim, e isso é especialmente verdade no caso de homens que são muito populares e de extraordinária reputação. Se alguém dentre o vulgo apostata, não nos sentimos muito sensibilizados, mas aquele a quem os homens têm autoestima, os quais se tornam colunas da igreja, não podem fracassar sem envolver outros em sua ruína, principalmente se sua fé não contar com outro apoio. E parece que a preocupação do apóstolo Paulo aqui é essa,
Por isso ele vai fazer essa comparação interessante da igreja visível com uma grande casa, no verso 20. E nós vamos explorar isso na próxima pregação, quando ele diz: uma grande casa, há utensílios de ouro, prata, madeira, um para honra, outros para desonra. E diante da situação, dessa situação, Paulo não queria que as pessoas piedosas perdessem o ânimo, ainda quando estivessem assistindo o fracasso de pessoas que eles acreditavam ser filhos na fé. Então, com o propósito de confortar esses crentes, de firmá-los também, ele vai salientar que a leviandade ou a infidelidade dos homens não pode impedir de Deus preservar a sua igreja até o fim. E Matthew Henry, ele nos diz assim a respeito disso: deve servir de grande consolo para nós saber que a incredulidade das pessoas não pode tornar a promessa de Deus inútil. Embora a fé de algumas pessoas específicas seja pervertida, o fundamento de Deus fica firme, como ele diz aqui no verso 19. Não é possível que eles enganem os eleitos. Por isso ele vai falar do firme fundamento, que nesse caso aqui representa a igreja eleita e preciosa do Senhor. Abra Provérbios capítulo 10, verso 25. E esse Provérbios, ele tem, ele fala de algo muito semelhante aqui, né? Ele fala de uma verdade que é correlata, correspondente aqui, quando diz assim: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Ou seja, o justo jamais será abalado. O justo jamais vai cair da graça de Deus. Olhando para esse verso aqui de Provérbios, lembrando até do que nós expusemos de Provérbios capítulo 10, esse verso fala da transitoriedade dos ímpios e da permanência dos justos. E o uso metafórico dessa palavra fundamento aqui em Provérbios significa algo que não pode se mover, algo inamovível, que não pode ser alterado. Isso significa que o reto se encontra tão firme e seguro que nem mesmo os infortúnios podem abalá-lo. E isso vai estar relacionado a uma salvação e a situação do crente que não pode ser revogada. O enredo desse verso também preanuncia uma era escatológica vindoura, quando os perversos serão removidos da terra e somente os retos permanecerão nela, como diz Provérbios capítulo 2, verso 21 e 22, que diz assim: porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Paulo está dizendo para aquela igreja que está vendo homens que provavelmente eram homens de proeminência na igreja, que estavam abandonando a fé. Paulo está olhando para aquela situação e dizendo assim para a igreja de Cristo permanece. E esse é o firme fundamento. Aqueles que são do Senhor não se perdem, eles não se desviam, eles não apostatam. Quando Paulo fala em firme fundamento, e a gente precisa explorar um pouco isso, porque quando você olha determinadas expressões na Escritura, você já tem vamos dizer assim, um frame, um quadro do que aquilo significa, uma imagem daquilo que aquilo significa, e muitas vezes essa imagem ela não é real nesse texto. Parece que não há uma unanimidade no entendimento do que significa esse firme fundamento aqui. Eu não vou entrar em detalhes, apesar de mostrar algumas coisas, mesmo porque, apesar das diferentes interpretações,
todos os comentaristas que eu pesquisei chegam às mesmas conclusões. E aí eu gostaria de começar com João Calvino, que diz que esse fundamento se refere à doutrina da eleição e à igreja. William Hendricks entende que esse firme fundamento é a igreja que está assentada na soberania de Deus quanto à eleição. Matthew Henry entende que esse fundamento se refere à sã doutrina, de modo mais particular à soberania de Deus na eleição do seu povo. William Barclay, que não é um teólogo reformado, eu gosto muito de ler algumas coisas dele, porque ele é evangelical, mas ele tem muita coisa boa, mas não é um teólogo reformado, então de vez em quando você vai ver num comentário dele ele falando alguma coisa que não coaduna com a nossa fé, como citei na semana passada. William Barclay entende que esse firme fundamento representa a igreja de Deus que ele fundou. E um outro comentarista, J.N.D. Kelly, aquele famoso comentário de bolinha da Vida Nova, que a gente chama de botar umas bolinhas ali na frente, também entende que a verdade do Evangelho, a igreja como um todo e os crentes eleitos estão incluídos aqui. E apesar dessas posições divergentes, todos são unânimes em entender que tanto a igreja, a doutrina da eleição, a sã doutrina e Cristo, como fundamentos estão presentes de forma direta ou indireta no que se refere aqui, firme fundamento. Veja o que Calvino diz especificamente sobre isso. Ele diz assim: ele, Paulo, nos traz à memória a eleição divina, quando diz: entretanto o firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então ele diz: ele, Paulo, nos traz à memória a eleição divina, a qual ele chama figuradamente de fundamento, significando com isso a sua firmeza e constância perene. Tudo isso visa provar a certeza de nossa salvação, contanto que façamos parte dos eleitos de Deus. William Hendricks, quando fala sobre isso, ele considera ser o ponto de vista correto aqui, a igreja estabelecida sobre a rocha do amor de Deus que predestina. E este, nas falas dele, de William Hendricks, é um edifício bem fundamentado. E eu sigo na nossa exposição esse pensamento de Hendricks, que Paulo aqui está falando da igreja, que está estabelecida sobre a rocha de Deus, sobre o amor de Deus, que predestinou essa igreja, e por isso eles não se perdem. E aí, a verdadeira igreja de Deus é constituída de todos os que são seus e que estão separados da injustiça. Quando Paulo aqui ele diz que é um sólido, é um firme fundamento, ele quer enfatizar o caráter inamovível da igreja. É algo que o crente não pode perder, é um status que o crente não pode perder. E aí, na perspectiva do próprio texto, na nossa realidade, nós vemos que algumas pessoas têm se extraviado da igreja, mas a igreja verdadeira, o povo de Deus que se reúne como igreja, é inamovível. Os eleitos de Deus, que são a igreja, não dependem de eventos mutáveis, mas estão repousando num sólido fundamento, já que a sua salvação está nas mãos de Deus. Por isso, quando eu olho esse texto, eu também não me oponho que esse sólido fundamento que Paulo fala aqui seja atribuído à doutrina da soberana eleição de Deus em Cristo Jesus, porque é isso que está aqui embutido também. Quando ele diz que o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, ele quer dar esse sentido. Aqueles que foram salvos, aqueles que foram separados por Deus. Porque, segundo a palavra do Senhor em Mateus 15:15, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Isso significa que a salvação que é dada por Deus, ela não pode ser revogada. E olhando isso, a despeito de toda a fraqueza da carne, toda a nossa fraqueza, os eleitos não correm esse risco de se perderem total e finalmente, porque não estão firmados em sua própria capacidade,
mais estão firmados em Deus. E a palavra de Deus vai dizer isso. Abra Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Eu me lembro de uma conversa que nós tivemos com o Alfredo. Estava eu, Alfredo, Sandra, a esposa dele, Simone, e estávamos conversando, e a Simone disse assim, não sei se você se lembra, falando desse caráter, né? Eu gostei dessa palavra, inamovível, esse caráter permanente da condição do crente em Cristo Jesus. Ela disse assim, nós estamos firmes porque nós amamos o Senhor. E aí o Alfredo nos corrigiu dizendo assim, não é o amor que você tem por Ele que é a certeza e a segurança da sua salvação. Isso pode ser até um reflexo, mas o amor que Ele tem por você. E aí ele citou esse texto, Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A nossa salvação não está firmada naquilo que fazemos, em quem somos ou nas nossas capacidades. A nossa salvação está firmada numa rocha, em algo imutável, é na declaração de Deus, dizendo que nós somos seu povo, que nós somos os seus filhos, e recebemos essa marca, esse selo, que é o Espírito Santo, que não pode ser removido por ninguém. Olha o que a pergunta do Catecismo Maior nos fala a respeito disso. Pergunta 79. Diz assim: não poderão os crentes verdadeiros cair no estado de graça em razão das suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os surpreendem? Aí a resposta, com textos prova, né? Os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus, que aí ele cita Jeremias 31 e João 13:1, e do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança, citando alguns textos também, não vou citar aqui porque são muitos, e de seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles, do Espírito Santo, da semente de Deus que habitam neles, nunca poderão total e finalmente cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Aí a confissão, indo nesse mesmo caminho, confissão de fé de Westminster, capítulo 17, seção 1, perseverança dos santos, diz assim, também com textos provas: o que Deus aceitou em seu Filho amado, que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Quando o Senhor Jesus ali está falando sobre Mateus 24, né? A destruição do templo, o final de todas as coisas, ele diz que nos últimos tempos iriam haver profetas, né? E falsos cristos pregando, se possível, para enganar os próprios eleitos. A ideia é, se fosse possível, eles poderiam enganar os eleitos, mas não é possível isso. E a síntese do comentário dessa confissão, feita pelo reverendo Onésio Figueiredo, diz assim: o redimido em e por Cristo permanece eternamente salvo. Não é o crente que persevera, é Deus que o mantém perseverante no seu reino. Veja o que esse reverendo, fazendo
esse comentário da confissão de fé, nesse capítulo ele fala, o título é Irrevogabilidade da Salvação, e ele diz assim: no arminianismo, o pecador pode salvar-se ou perder-se, pois tudo depende de sua decisão consciente, seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio de condenado é contingenciado pela condenação. A liberdade de um sentenciado à prisão, depois de recolhido ao cárcere, é aquela do prisioneiro, extremamente limitada e condicionada ao regime prisional. O pecador condenado à alienação de Deus e penalizado com a morte, perdeu inteiramente o livre-arbítrio para decidir sobre sua liberdade espiritual e seu destino eterno. Para a fé reformada, solidamente firmada nas Escrituras, a salvação é um ato da livre graça de Deus, que desde a eternidade elegeu o que seria salvo em Cristo Jesus e no tempo oportuno, durante o curso da existência do pré-ordenado, chamou-o eficazmente, vinculou-o ao seu Filho, regenerou-o e o adotou como filho. As ações redentoras, todas rigorosamente previstas, são irretocáveis e irreversíveis. Deixemos que a palavra de Deus nos comprove tão sublime e extraordinária verdade. E aí ele dá vários textos que comprovam isso. Entendam que nesse contexto, é por isso que Paulo diz que essa igreja tem um selo, que poderia ser um símbolo de autoridade, e desse modo proteger ou advertir contra qualquer intromissão, ou uma marca de propriedade, ou ainda uma autenticação de um decreto, ou outro documento certificando a garantia do seu caráter genuíno. É esse caráter que nós estamos vendo aqui, quando ele diz, nesses dois selos, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E é interessante o que William Hendricks fala sobre isso. Eu poderia falar aqui o que ele diz, mas prefiro citá-lo e literalmente dizer o que ele fala em seu comentário. Ele diz assim: o selo com o qual os crentes são selados protege, indica propriedade e certifica. As três coisas ao mesmo tempo: protege, indica propriedade e certifica. E aí ele diz: Deus o Pai protege para que nenhum deles se perca. João capítulo 6, verso 39, diz assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca, e todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E aí ele continua: pois ele os conheceu desde toda a eternidade como seus. E aí nós temos Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, que diz assim: assim como nos escolheu. Esse escolher aqui é esse conhecer, que Paulo diz aqui, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e é o que ele chama, William Hendricks, de que o Senhor conheceu eles desde toda a eternidade, ou seja, o Senhor os escolheu desde toda a eternidade. Assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E aí ele continua: o Deus Pai protege para que nenhum deles se perca, pois ele os conheceu desde toda a eternidade. O Deus Filho os possui, foram lhe dados. Além do mais, ele os comprou com seu próprio sangue. E essa ideia de propriedade nós vemos aqui quando ele diz assim: o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. E lá em João capítulo 6, verso 37 e 38 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E aí temos também Atos 20 e 28, que vai dizer assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Deus o Filho os possuiu, foram lhes dados pelo Pai. Além do mais, ele comprou esses filhos, a igreja, com o seu próprio sangue.
E é essa ideia de propriedade que nós temos aqui. E por último, William Hendricks diz assim: e Deus e Espírito Santo, porque essa é uma obra trinitária, certifica toda a obra de Deus, toda a ação de Deus, não só nesse mundo, como na vida da igreja. Ela é trinitária. Como foi na criação, ali, né? Parece que há uma conversa, como se tivesse assim: como vamos fazer o homem? Criando vamos dizer, hipoteticamente, e aí entre eles, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, e a obra de Deus na vida da sua igreja, ela é trinitária. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo estão envolvidos inteiramente em tudo o que eles fazem e tudo que se manifesta nesse mundo. E aí ele diz: o Deus Espírito Santo certifica que certamente são filhos de Deus, e esta proteção e propriedade e certificação divinas os selam. E aí Romanos capítulo 8, verso 16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O que Paulo quer dizer com isso é que a salvação do eleito está sobre a proteção secreta de Deus como um selo, pois a Escritura declara que seus nomes estão escritos no livro da vida. E Paulo diz isso lá em Filipenses capítulo 4, verso 3, quando ele cita companheiros seus de caminhada, quando ele diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que aos auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com o Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. E nós vamos ver que esses selos são aqueles que Paulo fala aqui. E é interessante que esse selo leva duas inscrições intimamente ligadas. O Senhor conhece os que lhe pertencem, a salvação e a eleição. Aparte-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor. A santificação, que é o propósito dessa eleição. Eu quero me utilizar de William Hendricks mais uma vez, quando ele faz um resumo e traça esses dois aspectos da seguinte forma, falando desses dois selos: o Senhor conhece os que lhe pertencem, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ele diz assim: a primeira inscrição difere um golpe mortal no pelagianismo, que dizia que tudo dependia da vontade humana. Isso aí eu que acrescentei, fiz um resumo rápido, em poucas palavras, do que significa esse pelagianismo. A segunda é um golpe no fatalismo ou sorte, que fala da inevitabilidade dos acontecimentos, ou como nós conhecemos, o determinismo. A primeira tem sua data na eternidade, a segunda no tempo. A primeira é uma declaração em que devemos crer, a segunda uma exortação a que devemos obedecer. A primeira exalta a misericórdia de Deus, a segunda enfatiza o inevitável dever do homem. A primeira se refere à segurança, a segunda à pureza da igreja. Perceba que nesses dois selos há uma conexão estreita, que Paulo vai mencionar muitas vezes em suas cartas, não nessa perspectiva, não chamando de selos, mas por meio da sua mensagem, da mensagem do Evangelho, ele vai mostrar essas duas realidades. Abra 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Veja o que a palavra de Deus diz aí. Esses dois selos estão presentes implicitamente nas palavras de Paulo. Ele diz assim, 1 Coríntios 6, 19 e 20: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? A primeira inscrição: o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A segunda inscrição, o o selo: aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome
do Senhor. Quando Paulo diz que ele conhece os que são seus, ele quer dizer que ele os reconhece ao tal ponto que nunca os perderá. Embora a fé de alguns seja pervertida, ninguém pode perverter a fé daqueles que foram escolhidos, dos eleitos por Deus. Por quê? Porque eles estão seguros na mão de Deus. E é isso que a Escritura vai dizer. João capítulo 10, versos 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. É interessante que nós olhamos esse texto aqui, muitas vezes nós não conseguimos compreender ou fazer uma relação com a nossa realidade. E eu quero começar pelo próprio exemplo aqui do texto, que é o exemplo de pastores. Certa vez eu recebi no meu WhatsApp, eu não sei se era um WhatsApp de igreja ou de pastores, amigos e tal, uma imagem de pastores de ovelha do nosso tempo. Eram pessoas da nossa época, pastores de ovelhas. Eles estavam assim numa grade, numa cerca, as ovelhas no campo lá, dispersas, e um monte de criança, pareciam familiares, alguém. E aí ele falou para elas assim: olha só, começa a falar, a gritar, a chamar. Aí elas começaram a gritar, a chamar. As ovelhas nem deram ouvido. Aí ele se afastou da onde aquelas crianças, aquele grupo estava, e começou a assoviar. Foi muito interessante, porque as ovelhas estavam assim tumultuadas. Daqui a pouco eram, acho que 1 ou 2 ou mais, e aquelas ovelhas começaram a sair, cada uma em uma direção, para onde estavam ouvindo o assovio e a voz do seu pastor. E a pessoa que postou aquilo, postou com esse objetivo mesmo, fazer essa relação. E era uma situação muito interessante, muito linda, porque representava o que a palavra de Deus fala. Então o pastor, ele se distanciou e começou a fazer alguns barulhos com a boca, o outro lado, e elas foram em direção, elas se dividiram e foram em direção àqueles que as pastoreavam. Quando a palavra de Deus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu reconheço, elas me seguem. A palavra de Deus está dizendo que o eleito, ele pode viver no erro, mas quando ele ouvir a palavra da verdade, quando ele ouvir a pregação do Evangelho, e o Espírito Santo tocar no coração dele, ele vai ouvir e vai seguir. E daquele momento em diante, a sua eleição é manifestada. Por isso que William Hendricks diz: a primeira parte é na eternidade, a segunda parte é no tempo. Porque aqueles que foram chamados por Deus, que são eleitos, que estão no mundo hoje, a palavra vai ser pregada, eles vão ouvir e vão fazer como essas ovelhas, vão seguir o seu pastor. Por isso é importante que a voz de Cristo seja ouvida. E aonde é o lugar, por excelência, que essa voz é proclamada? Na igreja, no meio do povo de Deus. Isso não quer dizer que ela não possa ser proclamada lá fora. Pelo contrário, ela deve ser proclamada lá fora. No meu trabalho, na minha vizinhança, onde eu tiver a oportunidade de pregar e viver o Evangelho, a voz de Cristo será ouvida. Aqueles que ouvirem essa voz, que forem realmente as ovelhas de Cristo, eleitas pelo Senhor, elas vão ouvir e vão crer. Lá no Salmo capítulo 1, verso 6, a palavra de Deus diz: o Senhor conhece o caminho dos justos. O salmista vai dizer isso. Aí a ideia é a mesma, de preservação total. Se você perceber, você vai ver que ele vai dizer que não há espaço do ímpio na congregação dos justos. Eles não vão ficar de pé. Ele está falando o quê? Ele está falando do juízo final, ele está falando do momento final, ele está falando quando o Senhor vai reunir a sua igreja. Esses homens não ficarão de pé, mas ele vai separar, como diz a Escritura, os bodes das ovelhas, porque ele conhece aqueles que são seus.
E aí, quando nós nos deparamos com casos como esse de Himeneu e Fileto, nos lembramos dos que diz a Escritura, as Sagradas Escrituras, e era isso que Paulo queria mostrar. Eles saíram do nosso meio, como diz 1 João, capítulo 2, verso 19, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E quando nós olhamos isso, nós não temos que pensar em âmbito denominacional. Nós somos presbiterianos. Aí saiu um crente da igreja presbiteriana, foi para a igreja batista. Olha, ele não era. Não! Ele não está falando disso. Ele está falando daqueles que tomaram um outro caminho, completamente oposto ao evangelho. Não é porque mudaram de denominação, saíram da Assembleia de Deus, foram para a presbiteriana, ou saíram da presbiteriana, foram para a batista, ou alguma coisa assim. Eles estão falando daqueles que apostataram, que abandonaram a fé. Um exemplo que nós temos aqui na nossa igreja, ou tivemos há um tempo atrás. Aquelas pessoas que saíram, e da forma como saíram, e hoje estão notoriamente, caminhando para a sua destruição, pregando um evangelho completamente espúrio, diferente. E assim, olhando para isso aqui, para a Escritura, nós podemos concluir que a nossa fé não será abalada. E se as coisas sucederem de forma inesperada, nós não iremos desfalecer. Estaremos certos de que, apesar de tudo, a igreja estará a salvo. A Escritura diz assim, em Mateus capítulo 16, verso 18, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, sobre Cristo, sobre a confissão de Pedro: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ela está fundamentada, ela está firmada em Cristo Jesus. E a igreja de Cristo não é uma denominação. A igreja de Cristo são todos aqueles que professam verdadeiramente a fé em Cristo Jesus. E aí, diante dessa situação, desse entendimento, nós vamos suportar de forma mais paciente que os ímpios tomem o seu próprio destino, como foi com Himeneu e Fileto. Nós não vamos ficar desesperados ou preocupados, ou sei lá, será que a minha salvação está em risco porque fulano de tal, porque o pastor tal, porque o eminente, a pessoa tal, olha só, ele caiu no erro e tal. Por quê? Porque isso já estava previsto. João vai dizer: eles saíram do nosso meio para que ficasse notório que eles não eram dos nossos. Essas coisas são manifestadas claramente diante dos nossos olhos, para nós percebermos que aqueles homens que agora apostataram da fé, eles não faziam parte da igreja de Cristo. E agora essas coisas se manifestam claramente. Certa feita eu estava meditando sobre isso. É porque nós não falamos muito sobre essas coisas. Mas a maioria das pessoas que saem da igreja, elas saem porque elas apostatam da fé. Elas abandonam a fé. Muitos saem por fraqueza, muitos saem por deficiências, por falta de conhecimento, de firmeza da palavra de Deus, porque o nosso coração e a nossa fé não está baseado em homens, não é no presbítero tal, não é no pastor tal, é em Cristo. Porque essas pessoas vão nos decepcionar. Eles não são perfeitos, por mais que sejam santos. E nós não devemos colocar o nosso coração e a nossa esperança em nossos líderes. É lógico que eles devem inspirar respeito, eles devem inspirar consideração,
eles devem inspirar temor, porque a igreja vê que esses homens são aquilo que realmente devem ser. Mas eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o nosso coração e a nossa fé não pode estar sustentada em um em outro. E é interessante que você que é pastor, quanta gente boa eu conheço, gente muito mais competente e capacitada que eu, que às vezes eu pergunto assim, cara, como é que esse cara, com toda essa bagagem, fala isso ou pensa dessa forma? E aí quando eu vou me colocar, vou me comparar com essa pessoa, eu vejo que ele está muito além de mim. Mas como é que ele não consegue ver isso? Isso é tão claro. Isso mostra quem nós somos. Isso mostra que nós somos homens, nós somos pó. E que nós dependemos exclusivamente da graça de Deus. Porque o Senhor da igreja é Ele, e não nós. E aí nós vamos nos deparar com essas coisas na nossa vida. E isso é bom, para que a gente não lance sobre homens a nossa esperança. Mas a nossa esperança deve estar exclusivamente em segurança no Senhor. O número dos eleitos permanece intacto. Então, sempre que acontecer algo dessa natureza, ou seja, como aqui com Himeneu e Fileto, nós devemos nos lembrar, o Senhor conhece os que são seus. E aí poderíamos sumariar esse primeiro aspecto ou selo que se contrapõe aos que apostataram da fé da seguinte forma. Sumariando, poderíamos dizer assim, em virtude da graça, soberana graça de Deus, desde a eternidade, Ele conhece, Ele escolhe os que são seus, e em consequência disso, os faz recipientes de seu amor especial e de sua comunhão no Espírito Santo. E aí a palavra de Deus lá em João capítulo 10, abra aí, verso 14 e 17. É o que poderíamos dizer a respeito do Senhor conhece os que lhe pertencem, em virtude da graça soberana de Deus, desde a eternidade, Ele conhece e escolhe os que são seus, e em consequência os faz recipientes do seu amor especial e da sua comunhão no Espírito Santo. Olha o que diz João capítulo 10, verso 14. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Veja o verso 27. As minhas ovelhas, do mesmo capítulo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ainda no capítulo de João, capítulo 10, verso 16, olha o que ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. E quando ele fala deste aprisco, ele estava se referindo à sua época, aquele momento ali. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. E de quem ele está falando aqui? Daqueles que viriam depois. E que voz era essa? Seria a pregação por meio dos apóstolos? Seria a pregação por meio da igreja? Seria a pregação de hoje por meio dos pastores e ministros do Evangelho? A voz de Cristo seria ouvida, e essa é a voz de Cristo. A palavra de Deus é a voz de Cristo. Abra Romanos capítulo 28 e 29. 8, 28 e 29. Olha o que ele diz aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aqui você vê o segundo selo. E que segundo selo é esse? Aparta-se da injustiça daquele que professa o nome do Senhor. E é por isso que eles estão seguros,
É por essa razão que estão completamente seguros. Eles não podem se perder jamais. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, João capítulo 10, verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Tudo aquilo que o Pai me deu, de forma alguma eu lançarei fora. Cristo disse isso. É Deus quem está dizendo isso. É Deus quem está falando isso. É Ele quem está declarando isso. Muitas vezes nós achamos que Deus é como nós. E essa é uma característica muito comum da humanidade. Os deuses gregos, se você fizer aí uma pesquisa no paganismo de uma maneira geral, você vai ver que a projeção, que esses deuses são a projeção dos homens. São homens divinizados, é uma humanidade divinizada. Então, na realidade, esses deuses são os próprios homens. Os seus próprios desejos estão sendo assim exaltados. A sua compreensão, a sua humanidade. Por isso que muitas vezes nós duvidamos da palavra de Deus. Porque nós somos assim, falamos alguma coisa e muitas vezes não corremos para fazer com que a nossa vontade seja feita. É assim muitas vezes com os pais, né? Nós pais somos assim, damos uma ordem, e não fazemos o que é necessário para que aquela ordem seja obedecida. Quando Deus declara a respeito de nós, a respeito da salvação, Ele providencia todas as coisas para que o seu decreto, para que a sua vontade seja feita na vida do seu povo, sem violar a vontade do homem. E como é que ele faz isso? Ele faz isso porque ele é Deus. Mas olha o que é interessante, essa segurança da eleição, e é esse ponto chave aqui, a segurança da eleição, a segurança desse conhecimento de Deus, carece completamente sentido sem a segunda cláusula. Aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Paulo Anglada, em seu livro As Antigas Doutrinas da Graça, ao falar desse aspecto, diz que nunca devemos dizer que somos salvos, eleitos, sem antes sermos santos. Por quê? Porque nós fomos escolhidos para isso. Essa relação entre eleição e santificação, ela é direta, ela é objetiva. Abre Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Olha o que ele diz. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Perceba que a predestinação tem um propósito, a eleição tem um propósito, a escolha de Deus tem um propósito. E que propósito é esse? A santificação do seu povo. Deus não faz uma obra pela metade. Não começa uma coisa e percebe que no meio daquilo ele não pode concluir. Isso é o homem que faz. Mas Deus não. Quando Deus escolhe, Ele escolhe com esse propósito, para sermos santos e irrepreensíveis. Abra Romanos capítulo 8, verso 29. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E o que ele está falando aí?
santidade. O que Paulo está nos dizendo aqui, com esse segundo aspecto do selo, aparta-se da injustiça todo o que professa o nome do Senhor. Que qualquer um que invoque o nome de Deus, ou seja, que professe pertencer ao povo de Deus, que cultue a Deus e queira ser reconhecido como membro do corpo de Cristo, deve se afastar de toda e qualquer impiedade. É isso que a Escritura vai dizer. Eu vou citar alguns textos, vou correr um pouco, aqueles irmãos que puderem me acompanhar, mas eu vou correr um pouco nas citações. Salmo 97, 10. Visto que amais o Senhor e detestais, vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-o das mãos dos ímpios. Ou seja, ele está dizendo aqui, ao tempo presente, você que ama o Senhor, agora um imperativo, deteste o mal. Por quê? Porque são duas coisas que estão relacionadas. Há uma oposição entre amar o Senhor e amar aquilo que é pecaminoso. É incongruente. Jó capítulo 28, verso 28 diz assim: e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Jó também é um livro poético, então entendendo essa estrutura paralelística, nós vamos perceber que apartar do mal e o temor do Senhor, eles estão relacionados, ou seja, quem teme ao Senhor, aparta-se do mal. Salmo 37, verso 27. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. O apóstolo Paulo vai falar numa outra linguagem, dessa mesma forma, ligando a vida de santidade à confirmação da nossa salvação e da sua conclusão. Abra Provérbios capítulo 3, verso 7, que diz assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Perceba que toda vez que nós temos o temor do Senhor, o seu imperativo contrário é apartar-se do mal, ou seja, aquele que teme ao Senhor não pode viver na prática da injustiça. Abra 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. O capítulo 6 é um contexto onde ele vai falar do julgo desigual. E aí ele vai falar que nós devemos nos afastar dos ímpios, não ter comunhão com eles. E aí ele diz assim no verso 7, capítulo 7, verso 1: tendo, pois, amados tais promessas, que promessas? Deus disse: se vocês se afastarem do mundo, se vocês abandonarem o pensamento do mundo, se vocês abandonarem as associações com aqueles que são ímpios, eu vou recebê-los. Aí ele diz assim: tendo, pois, amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, ou seja, pecados que manifestamos com o nosso corpo, como do espírito, ou seja, pecados que manifestamos por meio do nosso pensamento, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Por isso a Escritura recorrentemente vai falar aquilo que Paulo está orientando aqui em Colossenses capítulo 3, versos de 5 a 8, que foi lido aqui no momento da confissão de pecados. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno e avareza. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do verso falar. E por que ele fala isso? Porque agora nós somos do Senhor. Agora nós estamos no reino da luz. Fomos alcançados pela graça de Deus. Fomos eleitos do Senhor. E essa eleição se manifesta na minha conversão. Mas veja o que Tito vai falar.
capítulo 2, abra aí, verso de 11 a 14. Ele vai dizer assim, Tito 2, 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Leia, perceba o que ele está dizendo aqui. A graça de Deus se manifestou salvadora. Quando uma pessoa é eleita, a doutrina da eleição diz que Deus escolheu o homem, essa igreja, antes da fundação do mundo. Mas que essa eleição, ela se manifesta no tempo. A conversão de uma pessoa que não conhecia o Senhor, de um filho de crente, ou de qualquer um que converta-se ao Evangelho, como Paulo, que era um religioso, e disse que a sua religião e tudo que ele tinha conquistado era refúgio, era lixo. A graça de Deus se manifestou, ou seja, ele foi eleito, ele foi escolhido, e em um momento determinado da sua vida, essa graça salvadora se manifestou com um propósito. Qual é o propósito? Por isso que eu digo, a conversão de um homem não tem como propósito a salvação da sua alma, ou seja, viver no reino eterno. Isso é uma consequência, porque o propósito da salvação, o propósito da eleição é a santificação, é fazer com que o homem, a partir desse momento, agora tenha comunhão plena com Deus e volte àquele estado, vamos dizer assim, antes da queda, a ter comunhão com Deus. E a consequência disso é o Éden. A consequência disso é o reino eterno de Deus. Percebam que é isso aqui, é uma salvação que tem como instrumento uma educação para quê? Para que eu abandone o pecado, que eu abandone uma vida mundana, abandone um pensamento mundano, abandone uma comunhão com ímpios, e que nós estejamos vivendo nesse século, onde a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, de forma sensata, justa e piedosa, e ele diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, e mais uma vez ele fala de santidade, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Perceba aí como apartar-se do mal, melhor dizendo, e tudo o que essa expressão significa está relacionado aos que temem e amam o Senhor, aos filhos, aos eleitos, pois para isso eles foram destinados. Esses são imperativos da Escritura para aqueles que passaram da morte para a vida e não estão mais mortos em seus delitos e pecados, mas ressurgiram em Cristo Jesus para uma nova vida. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E é por isso que toda a Escritura, ela vai falar a mesma linguagem. E o apóstolo Pedro, lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, nos versos 3 a 11, ele diz assim, abra a sua Bíblia. Ele diz assim, preste atenção no que a Escritura está dizendo. Visto, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 11. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, ou seja, a Escritura está dizendo que Deus nos dá essas coisas. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas promessas, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis
co-participantes da natureza divina, santidade, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, percebam agora a responsabilidade nossa em apartar-nos da injustiça, que é um aspecto da nossa eleição, da nossa da escolha de Deus na nossa vida. Por isso mesmo, por essa razão, porque essas coisas nos têm sido dadas por Deus, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo aquilo que o livro de Provérbios diz, que o justo, ele vive, o seu comportamento, a sua vida demonstra o conhecimento que ele tem de Deus. O que nós falamos hoje, e o que diz o verso 16, que todo prudente procede com conhecimento. É isso que ele está dizendo aqui. Não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Por isso, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Sabe o que isso significa? Que não é pelas nossas obras, mas as nossas obras mostram que nós somos, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quando nós buscamos essas coisas, quando nós buscamos uma vida de correção, quando nós queremos nos conformar à palavra de Deus, nós estamos mostrando a eleição de Deus na nossa vida, confirmando a nossa vocação e eleição, andando de forma santa. Continue no texto: porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha o que ele diz aqui: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada do reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceba que é isso que Paulo está dizendo aqui. O Senhor conhece que lhe pertence, aparta-se da injustiça todo aquele que procede, que professa o nome do Senhor. A soberania de Deus, a eleição de Deus e a responsabilidade do homem. Pode ser que você não saiba fazer essa matemática, porque ela não é fácil, e às vezes a gente não entende muito bem isso, por causa das nossas limitações, às vezes pessoais, nem humanas, mas pessoais. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que a eleição pressupõe uma vida de santificação. A eleição pressupõe temor a Deus. A eleição pressupõe tristeza pelo pecado, não conformação com o pecado, não satisfação do pecado. Por mais que você deseje, como Paulo falou, da carne dele, a minha carne deseja fazer, mas o espírito, e aí é uma luta. O desejo do seu coração é se conformar à palavra de Deus, e essa é uma marca da eleição na vida de uma pessoa. E olha o que ele diz: é desta forma que será amplamente suprida. Quem é que supre essa entrada? É Deus. Mas ele está suprindo de que forma? Está aguardando você. Ele está querendo que você faça a sua parte, porque você fazendo a sua parte, o Senhor estará suprindo, fazendo a dele. Não é que a nossa salvação dependa exclusivamente disso. Nós não dependemos disso, porque se dependêssemos daquilo que nós fazemos, nós estávamos perdidos, porque nós não somos constantes. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está querendo dizer que você é um eleito, você que é um salvo, você vai buscar a santificação de Deus.
Isso deve ser algo que está intrínseco, marcado na sua alma, porque agora você é nova criatura. E aí quando nós olhamos essas coisas, nós temos segurança nessas verdades, sabendo que nossa salvação e eleição está guardada nas mãos de Deus e que por isso nós vamos conseguir mortificar a nossa carne e conquistar aquilo pelo qual fomos conquistados. E essa é a palavra de Paulo lá em Filipenses capítulo 3, verso 12. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar, para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E eu gostaria de terminar com uma fala de Matthew Henry, quando ele diz assim, sobre essa máxima: aparta-se da injustiça. A outra máxima declara o nosso dever. Todo aquele que profere o nome de Cristo deve apartar-se da iniquidade. Esses que têm o consolo desse privilégio devem se conscientizar do seu dever. Se o nome de Cristo for invocado em nós, devemos apartar-nos da iniquidade. Caso contrário, Ele não nos conhecerá. Ele dirá naquele grande dia: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Qual é o propósito de Paulo aqui? Mostrar à igreja que os eleitos estão guardados na mão do Senhor. E que eles não deviam se desesperar quando pessoas como essa abandonavam a fé. As coisas não saíram do controle. Aqueles irmãos que foram eleitos, eles vão permanecer. E não só isso, eles vão demonstrar na sua vida aquilo que Mineu e Fileto não demonstraram: fidelidade. Eles vão se desviar. Eles vão percorrer outros caminhos. Por quê? Porque o Senhor não os conhece. Não é assim que o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 7? No último dia dirão: Senhor, eu fiz milagres, eu profetizei em teu nome. Eram pessoas que estavam envolvidas ali na igreja. Eram pessoas eminentes na igreja. O que o Senhor vai dizer para eles? Nunca vos conheci. O que vocês fizeram não era da minha parte. Eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. A palavra de Deus nos dá essa segurança. Você que é um eleito, você vai conseguir. Se você diz: eu sou eleito, e cruza os braços, é porque você não é um eleito. Ou é um eleito que está redondamente equivocado. Porque aqueles que são chamados por Deus, eles lutam. Eles desferem golpes. Paulo disse isso. Que a sua vida cristã não era fácil. Que ele lutava com todas as suas armas essas espirituais, e que os crentes deveriam lutar. E ele aguardava essa coroa, não por causa dos seus méritos, mas por aquilo que Cristo fez na vida dele e continuava fazendo. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa segurança. Como diz o próprio apóstolo Paulo: aquele que começou o bom obra em nós há de completar. E por quê? Porque Deus, Ele não brinca, Ele não é de brincadeira. Aquilo que Ele faz, aquilo que Ele inicia, Ele vai terminar. Tenha certeza, meu irmão, que um dia você vai estar com o Senhor. E não vai ser por você, não vai ser pelos seus méritos. Por mais que você tenha corrido e lutado, você vai perceber, como diz aquele cântico: é Cristo em mim. A certeza da eleição gera uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? A mortificação do pecado. A luta contra as mazelas
pecados do nosso coração, essa luta intensa, essa luta feroz, sanguinária. E nós, usando uma expressão muito comum, com sangue nos olhos, vamos correr nessa direção, porque nós queremos vencer os nossos inimigos, o mundo e o diabo e a carne. E a exemplo do Velho Testamento, quando os inimigos do Senhor eram físicos, esses inimigos físicos eram jogados ao chão. Era uma demonstração de que Deus não permitiria que nenhum de seus inimigos prevalecesse sobre o seu povo. E foi isso que ele fez na cruz. Como diz o próprio apóstolo Paulo, expôs ao desprezo, encravando-os na cruz. A cruz é o desprezo e a vitória contra o mundo, o diabo e a carne. Por isso o Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando ele diz isso, ele está dizendo assim: eu venci para que você pudesse vencer também. Porque a nossa vitória é a vitória dele. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, e que tudo que tenha sido dito aqui, Pai, possa confirmar em nossos corações, nos dar, ó Pai, a segurança, sabendo que a nossa salvação e a nossa vida nesse mundo, nossa preservação do pecado e do mal está nas mãos do Senhor. E que somos chamados, ó Pai, a lutar contra o nosso pecado. E essa é uma demonstração dessa luta pelo pecado, que desferimos, esses imperativos que são lançados sobre nós, e que nos colocamos o nosso coração nisso, demonstra aquilo que Deus fez em nós, a sua escolha, a sua salvação para o seu povo. Em nome de Jesus é que te agradecemos. Amém.